Um militar veterano apenas queria tomar seu café da manhã tranquilo com seu fiel companheiro, mas uma atitude inesperada de uma gerente transformou sua manhã em um pesadelo. O que começou como uma simples refeição se tornou um caso de discriminação e arrependimento. Descubra como tudo mudou em instantes e o que aconteceu a seguir. Como você agiria nessa situação? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O Major João Silva, um veterano do Exército, havia acabado de se sentar para tomar café da manhã em um restaurante no centro da cidade. Ele estava acompanhado de seu fiel companheiro, um cão de serviço chamado Arthur. Para João, aquele era um momento tranquilo de descanso após uma longa caminhada, algo que ele costumava fazer para aliviar a ansiedade. No entanto, aquela manhã em particular estava prestes a se transformar em uma experiência inesperada e desagradável. Enquanto João se acomodava à mesa, uma mulher com expressão rígida se aproximou. Era Mariana, a gerente do restaurante, que parecia determinada a lidar com uma situação que, para ela, era inaceitável. Com uma postura firme, ela se dirigiu a João com uma notícia que o pegou de surpresa. Desculpe, senhor, mas não pode ter um cachorro dentro do restaurante. João ficou em choque com a maneira direta como Mariana o abordou. Ele esperava que tivesse ouvido errado, afinal, o restaurante estava barulhento e cheio de movimento naquela manhã. Tentando entender melhor a situação, ele sorriu para a gerente, tentando ser amigável, apesar do tom severo dela. Com um tom calmo, ele perguntou: "O que você quer dizer com isso, senhora?" Mais uma vez, Mariana repetiu suas palavras, agora com um tom ainda mais firme, deixando claro que não estava brincando. João percebeu a seriedade na expressão dela, o que rapidamente diminuiu seu bom humor. Ele perguntou-se sobre o motivo pelo qual ela tinha um problema com o cachorro. Para garantir que Arthur não havia causado algum problema, João olhou ao redor, verificando se o cão havia feito algo errado, mas não viu nada que justificasse a preocupação da gerente. Isso apenas aumentou sua confusão. Então, ele voltou sua atenção para Mariana e fez a pergunta que estava em sua mente: "Por que eu não posso ter meu cachorro comigo?" A resposta foi direta. Era a política do restaurante que não permitia animais nas dependências. O Major João franziu a testa ao ouvir isso. A atitude dura da gerente o incomodava, mas o que realmente o deixou insatisfeito foi a política do restaurante, que ele considerava discriminatória e injusta. Mesmo descontente, João tentou resolver a situação de maneira pacífica. "Será que você não poderia abrir uma exceção desta vez? Estou de passagem, e gostaria de tomar meu café aqui antes de ir embora." Ele explicou, tentando ser razoável. Porém, para seu desapontamento, Mariana permaneceu irredutível. Ela insistiu que a presença de Arthur no restaurante iria perturbar o ambiente e os outros clientes. Então, Mariana disse algo que atingiu João como um raio. "O senhor precisa sair, por favor." A essa altura, a paciência de João já estava no limite. Ele se perguntou como a situação tinha chegado a esse ponto em uma manhã que deveria ser tranquila. Tudo o que ele queria era uma refeição, mas acabou sendo confrontado com uma experiência humilhante. João havia servido no exército por mais de 30 anos antes de se aposentar. Além disso, ele também atuou como vereador em sua cidade no interior. Ambas as posições o tornaram um cidadão exemplar e um membro respeitado da sociedade. No entanto, naquela manhã de sábado, em uma cidade onde ele era apenas mais um visitante, João percebeu que todos os anos de serviço e sacrifício não o protegiam de situações de discriminação. Ele estava naquela cidade para participar de uma caminhada organizada por uma associação de veteranos com deficiência, que dependiam de cães de serviço para o dia a dia, assim como ele. O evento era uma oportunidade de confraternização e apoio mútuo entre veteranos. Após a caminhada, João decidiu tomar um café da manhã com Arthur em um restaurante no centro. Mal havia se acomodado, quando Mariana o confrontou com uma ordem perturbadora. Inicialmente, Mariana abordou João assim que ele se sentou, mas ele havia ignorado a sugestão dela, acreditando que estava dentro de seus direitos de ter um cão de serviço ao seu lado. No entanto, após pedir seu café da manhã, Mariana retornou com uma determinação ainda maior. Não apenas ela insistiu que João deixasse Arthur do lado de fora, como também ordenou que ele saísse do restaurante, após sua recusa em retirar o cão do local. Tomado por frustração e raiva, João tentou novamente argumentar com a gerente.
Ele explicou que Arthur era um cão de serviço e que ele não podia ficar sem o animal, nem por um momento. João também ressaltou que a política do restaurante estava em desacordo com a legislação, que permitia a presença de cães de serviço em locais públicos. Após passar seu ponto de vista, ele aguardou a resposta de Mariana, mas o que ouviu o deixou ainda mais perplexo. Eu não me importo. O senhor precisa sair. Ela respondeu, com um tom de desinteresse e arrogância. João ficou chocado com as palavras insolentes da gerente. Sua fome desapareceu instantaneamente, substituída por um sentimento de revolta. Sem querer prolongar o constrangimento, ele deixou o restaurante e seguiu direto para o aeroporto, onde embarcou no próximo voo de volta para sua cidade natal. Durante o trajeto, ele refletiu sobre a humilhação que havia sofrido. No voo de volta, o Major João Silva não conseguia parar de pensar no ocorrido. Ele se perguntava se deveria simplesmente esquecer o que havia acontecido naquela manhã e seguir em frente. Afinal, era apenas um café da manhã. Porém, a situação não saía de sua cabeça. Ele sabia que não era o único veterano a depender de um cão de serviço, e a discriminação que ele havia enfrentado poderia acontecer com qualquer outra pessoa com necessidades especiais. Ao chegar em casa, ainda perturbado pelo incidente, João decidiu que não podia deixar aquilo passar sem resposta. Ele sentia que tinha a responsabilidade de falar, não apenas por ele, mas por todos os que poderiam enfrentar a mesma situação. Com isso em mente, ele pegou seu celular e começou a escrever um relato detalhado sobre o que havia acontecido no restaurante. Em uma publicação no Facebook, João contou toda a história, desde o momento em que entrou no restaurante até a hora em que foi expulso. Ele explicou como Arthur, seu cão de serviço, era essencial para sua vida após sofrer de transtorno de estresse pós-traumático devido a um incidente devastador durante uma missão. João contou como Arthur havia transformado sua vida, ajudando-o a lidar com os pesadelos e as crises de ansiedade que ainda o atormentavam. Arthur não era apenas um cachorro, ele era o anjo da guarda de João. Em suas palavras, o veterano destacou que, graças ao apoio de Arthur, ele havia conseguido abandonar os medicamentos que tomava para controlar seus sintomas. Ele salva minha vida todos os dias. Escreveu João, enfatizando o quanto o cão era crucial para seu bem-estar. Após compartilhar sua experiência, João sentiu um alívio temporário. No entanto, ele não tinha ideia das proporções que sua publicação tomaria. Em poucas horas, o post se espalhou, nas redes sociais, como um incêndio. Centenas de pessoas comentaram, muitas delas indignadas com o tratamento que ele havia recebido. Veteranos e civis se uniram para expressar seu apoio a João e criticar o restaurante por sua falta de sensibilidade e conhecimento sobre a legislação que protege pessoas com deficiência. A história rapidamente ganhou incentivo, sendo compartilhada em grupos de apoio a veteranos e em páginas de direitos dos animais. A cada novo compartilhamento, mais pessoas tomavam conhecimento do ocorrido, e a indignação crescia. Amigos de João, muitos deles ex-militares, ficaram particularmente revoltados com o desrespeito demonstrado com alguém que havia servido seu país. Eles consideravam a atitude da gerente como uma afronta não só a João, mas a todos os que dedicaram suas vidas ao serviço militar. Os comentários no post variavam entre aqueles que expressavam solidariedade e aqueles que sugeriam boicote ao restaurante. Muitos condenaram a atitude de Mariana, a gerente, por não ter considerado as necessidades de João e de Arthur, e por ter ignorado as leis que permitem a presença de cães de serviço em locais públicos. Não demorou muito para que o restaurante começasse a sentir os efeitos do alvoroço nas redes sociais. A administração do restaurante foi inundada por críticas e mensagens de clientes e não clientes, que manifestavam sua insatisfação com o ocorrido. Logo, o restaurante estava enfrentando uma verdadeira tempestade de publicidade negativa, e as consequências eram inevitáveis. Pressionada pela repercussão, Mariana, a gerente que havia expulsado João e Arthur, decidiu entrar em contato com ele. Ela ligou para o major, desculpando-se pelo que havia acontecido e explicando que não tinha a intenção de ser rude ou desrespeitosa. Mariana revelou que estava sob muita pressão naquele dia, preocupada com seu emprego, e que, na tentativa de evitar problemas, acabou criando um problema ainda maior. Ela pediu desculpas várias vezes, reconhecendo que havia cometido um erro e que compreendia a importância de Arthur na vida de João. Mariana explicou que estava arrependida e que jamais quis causar tamanho constrangimento ao veterano. Ela também enviou um e-mail formal com o pedido de desculpas, esperando que João pudesse aceitar seu pedido de perdão. Ao receber o pedido de desculpas, João refletiu sobre a situação.
Ele não tinha nenhum desejo de prejudicar Mariana ou causar mais problemas para o restaurante. Tudo o que ele queria era conscientizar as pessoas sobre os direitos daqueles que, como ele, dependem de cães de serviço. Satisfeito com a atitude de Mariana, João aceitou as desculpas dela, afirmando que não guardava rancor e que acreditava que o incidente poderia servir de lição para o restaurante e seus funcionários. No entanto, apesar de sua aceitação, a situação estava longe de ser resolvida. O post de João continuava a ganhar visibilidade, e a internet não mostrava sinais de esquecer o ocorrido tão cedo. Pessoas continuavam a comentar e a compartilhar a história, e o restaurante enfrentava uma crescente onda de críticas. Era notório que a simples desculpa de Mariana não seria suficiente para acalmar a multidão. Percebendo isso, a administração do restaurante tomou uma medida drástica. Em resposta à repercussão negativa, o restaurante emitiu uma declaração pública em sua página do Facebook, desculpando-se formalmente pelo incidente. Eles garantiram que tomariam as medidas necessárias para que situações como aquela nunca mais acontecessem. Além disso, a gerência do restaurante anunciou que faria uma doação para uma instituição de caridade escolhida por João. Ele optou por destinar a doação à organização Cães de Apoio, que treina cães de serviço para pessoas com deficiência, assim como Arthur havia sido treinado. A resposta do restaurante gerou reações mistas. Enquanto alguns elogiaram a iniciativa, outros criticaram o que consideravam ser uma tentativa de salvar a imagem da empresa sem resolver de fato o problema. Para muitos, a questão era mais profunda e refletia uma falta de respeito e empatia por parte do restaurante com as pessoas com deficiência. Mesmo com as medidas tomadas pelo restaurante, o impacto da situação continuava a crescer nas redes sociais e na mídia. Diversos veículos de comunicação começaram a reportar o incidente, ampliando ainda mais o alcance da história de João Silva e Arthur. O que começou como um simples post no Facebook rapidamente se transformou em uma discussão nacional sobre os direitos de pessoas com deficiência e o tratamento de veteranos de guerra. A gerência do restaurante se viu forçada a emitir uma segunda declaração pública, desta vez mais detalhada, onde reafirmaram seu compromisso em rever suas políticas e treinar adequadamente todos os funcionários para garantir que eventos como aquele nunca mais se repetissem. Eles também destacaram que o incidente não refletia os valores da empresa e que estavam determinados a corrigir seus erros. Além disso, a direção do restaurante revelou que toda a equipe passaria por um treinamento intensivo sobre as leis de acessibilidade e sobre como lidar com clientes que utilizavam cães de serviço. Eles queriam demonstrar ao público que estavam levando o incidente a sério e que mudanças reais seriam feitas. O restaurante também se comprometeu a apoiar causas relacionadas a veteranos e pessoas com deficiência, como uma forma de se redimir pelo ocorrido. No entanto, a resposta do restaurante continuou a gerar opiniões divididas. Embora algumas pessoas tivessem aceitado as desculpas e reconhecido o esforço da empresa para corrigir a situação, outras continuaram a criticar a administração por não ter agido de forma mais proativa desde o início. Muitos apontaram que a reação do restaurante só aconteceu por causa da pressão pública, e não por uma verdadeira compreensão da gravidade do problema. Enquanto isso, João Silva acompanhava tudo à distância, tentando processar a reviravolta que sua publicação havia causado. Ele nunca imaginou que um desabafo pessoal pudesse gerar tamanha comoção. Embora estivesse satisfeito com as mudanças prometidas pelo restaurante, ele também se preocupava com o impacto que tudo aquilo estava tendo sobre Mariana e os outros funcionários. João decidiu, então, fazer uma nova postagem no Facebook, desta vez pedindo que as pessoas fossem mais compreensivas com a situação. Ele explicou que sua intenção nunca foi prejudicar o restaurante ou os funcionários, mas apenas trazer à tona a necessidade de respeito e empatia para com aqueles que dependem de cães de serviço. Ele enfatizou que, embora a situação tenha sido desagradável, ele estava confiante de que o restaurante estava fazendo o possível para corrigir o erro. Espero sinceramente que Mariana não perca seu emprego por causa disso. Escreveu João. Ela cometeu um erro, mas acredito que todos nós merecemos uma segunda chance. O mais importante é que essa situação sirva de aprendizado, para que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei. A postagem de João gerou uma nova onda de reações, desta vez com muitos elogiando sua postura e sua disposição em perdoar. Alguns usuários que inicialmente criticaram o restaurante, passaram a adotar um tom mais conciliador, reconhecendo que mudanças reais só poderiam acontecer se todos estivessem dispostos a dialogar e a aprender com os erros. Enquanto o incidente continuava a ser discutido nas redes sociais, João recebeu diversas mensagens de apoio, não apenas de outros veteranos, mas também de pessoas que, como ele, enfrentavam desafios diários por conta de suas deficiências.
Ele ficou emocionado ao perceber que sua história havia inspirado tantas pessoas e que, de certa forma, ele havia dado voz a uma causa maior. Com o tempo, o furor em torno do incidente começou a diminuir. O restaurante cumpriu suas promessas de doações e treinamento, e a situação pareceu finalmente se acalmar. Para João, o incidente serviu como um lembrete de que, mesmo após anos de serviço ao país, ainda havia lutas a serem travadas em tempos de paz. A história de João e Arthur acabou se tornando um exemplo de como um único ato de discriminação pode desencadear uma mudança positiva, desde que haja disposição para aprender e corrigir os erros. Embora o veterano jamais desejasse passar por aquela experiência novamente, ele sabia que o impacto de sua história ajudaria a proteger os direitos de outras pessoas no futuro. Na sequência dos acontecimentos, várias outras empresas começaram a revisar suas políticas em relação a pessoas com deficiência e animais de serviço, temendo enfrentar uma situação semelhante. A história de João não apenas trouxe conscientização, mas também incentivou mudanças concretas no comportamento de outras organizações. Assim, o Major João Silva, acompanhado de seu fiel amigo Arthur, voltou à sua rotina em sua cidade, com a tranquilidade de saber que sua voz foi ouvida. Ele continuou a participar de eventos de veteranos e a defender os direitos de pessoas com deficiência, sempre com a esperança de que o mundo se tornasse um lugar mais inclusivo para todos. O incidente, que inicialmente trouxe tanto desconforto, acabou se transformando em uma oportunidade para crescimento e aprendizado, tanto para João quanto para o restaurante. E assim, ele seguiu em frente, com a certeza de que, por meio de sua experiência, outras pessoas talvez nunca precisassem enfrentar a mesma situação. Como você reagiria se fosse impedido de entrar em um restaurante com seu cão de serviço? Já passou por alguma situação em que sentiu que seus direitos foram ignorados? O que você faria se fosse o gerente do restaurante ao perceber o erro? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.